Fala pessoal, tudo bem? Tudo em ordem? Como é que vocês estão? Como é que estão? Vamos lá, vamos entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Já estamos prontos para mais uma live aqui, trabalhando os vários capítulos do meu livro Penal Geral, parte especial. Então nós vamos trabalhar mais um capítulo deste livro. Aliás, hoje é o último capítulo da primeira parte. Hoje é o último capítulo da primeira parte. Vamos lá, deixa eu ver aqui, estou sendo ouvido, tá tudo bem. Hoje é o último capítulo da primeira parte. Nós vamos encerrar. O meu livro Penal Geral, ele está dividido em três partes. Hoje é o último capítulo da primeira parte. O último capítulo da primeira parte, ele é etiquetado aqui como disposições finais. Então sejam muito bem-vindos, vamos entrando, que já eu vou desabilitar os comentários para a gente começar a nossa live. Deixa eu ver aqui quem está entrando, sejam muito bem-vindos, Marcos, vamos entrando, esperar mais um pouquinho. Hoje é o último capítulo da primeira parte do livro. A partir da próxima live, fiquem atentos, a partir da próxima live nós vamos começar a teoria do crime. Sem dúvida alguma, o tema mais importante, mais complexo. Teoria do crime detona candidato em concurso público. Todos nós sabemos disso, não é verdade? Então sejam bem-vindos, vamos entrando, vamos dar sequência. Eu já vou desabilitar os comentários. Antes de habilitar os comentários, os recados inaugurais são sempre os mesmos. Trata-se de um projeto da editora Juspódio, onde o autor analisa os vários capítulos do seu livro nestas lives por meio do Instagram. No meu caso, depois desta live, o vídeo fica salvo e eu ainda coloco esse vídeo no meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube, que graças a Deus atingiu 100 mil inscritos e por isso vocês estão vendo essa placa aqui, ó. 100 mil inscritos no canal do YouTube, já tem mais de 500 vídeos, conteúdo gratuito para você, conteúdo absolutamente gratuito. Vocês vão lá, totalmente à disposição. Então eu gravo esta live, ela fica salva, depois ainda vai para o meu canal do YouTube. Eu vou continuar este projeto até encerrar a parte geral do meu manual. Até encerrar a parte geral. E depois eu vou fazer a mesma coisa com a parte especial. Eu quero tranquilizá-los que não se trata de um projeto da quarentena, da pandemia, etc. Não, é um projeto que vai ter sequência. Depois que eu terminar a parte geral, nós vamos partir para a parte especial. Eu vou desativar os comentários aqui, pronto, desativei os comentários e agora, desativando os comentários, eu já tenho condições de prosseguir na análise do último capítulo da primeira parte do meu Manual Penal Geral. Vejam, eu vou estudar com vocês, então, o capítulo 9. O capítulo 9 está rotulado como disposições finais. O capítulo 9, na edição 2020, começa na página 187. Então eu estou na página 187 e este capítulo termina na página 194. Depois vem a segunda parte do manual, que é a teoria geral do crime. Aqui a coisa pega. Então a partir da próxima live, a coisa pega. Fiquem atentos. Hoje eu quero trabalhar as disposições finais, página 187 até a página 194. As disposições finais acabam tendo vários assuntos, mas um deles, obviamente, se destaca na importância, seja na faculdade, seja na prova da OAB, seja em concurso público. Qual é a parte que mais se destaca em termos de importância, Rogério? Conflito aparente de normas. Conflito aparente de normas. Então, eu começo esse capítulo tratando da eficácia da sentença estrangeira. Depois que eu trato da eficácia da sentença estrangeira, eu falo da contagem do prazo penal e diferencio do prazo processual penal. Depois eu falo da fixação
frações não computáveis da pena, e o ponto 4, conflito aparente de normas. É o ponto 4 que mais chama a atenção. Rogério, nesta live você vai tratar só do ponto 4, só do conflito aparente de normas? Sim, 99%. Antes de ir para o ponto 4, deixa eu só fazer uma observação no ponto 1, eficácia da sentença estrangeira. Eu quero fazer só uma observação neste ponto, eficácia da sentença estrangeira, e depois eu vou direto para o conflito aparente de normas. Qual é a observação que eu tenho para fazer nesta parte? Quando eu falo de eficácia da lei, eficácia da sentença estrangeira, eu estou preocupado com o artigo 9º do Código Penal. O artigo 9º do Código Penal diz o seguinte, ó. Eu transcrevi o artigo 9º do Código Penal no comecinho da página 188 da edição 2020, que é essa aqui. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis e sujeitá-lo à medida de segurança. Pô, Rogério, esse é um artigo tão óbvio. Esse é um artigo tão óbvio. O artigo 9º está dizendo que a sentença condenatória estrangeira tem que ser homologada no Brasil, e é o STJ quem homologa, para produzir estes efeitos. A sentença condenatória estrangeira tem que ser homologada no Brasil pelo STJ para obrigar a reparação do dano e outros efeitos civis, ou para obrigar o agente a cumprir medida de segurança. Qual que é o segredo? Tem um segredo importante aqui. Qual é? Pessoal, o seu examinador vai perguntar se a sentença condenatória estrangeira precisa ser homologada no Brasil para servir à reincidência em caso de crime futuro. Vamos imaginar que uma pessoa pratica um crime no Brasil e eu sei que essa pessoa tem condenação no estrangeiro. Ela, condenada no estrangeiro, pratica novo crime agora no Brasil. Para aquela condenação no estrangeiro servir para a reincidência na sentença do crime cometido no Brasil, a condenação estrangeira precisa ser homologada? É isso que vão perguntar. E quando você lê o artigo 9º, vai perceber que a necessidade de homologação da sentença estrangeira, a necessidade aparece para obrigar a reparação do dano ou outros efeitos civis ou sujeitar o condenado à medida de segurança. Só não se está exigindo a homologação da sentença estrangeira para efeitos de reincidência. Logo, uma condenação estrangeira pode gerar reincidência em caso de novo crime cometido no Brasil, independentemente de homologação pelo STJ. Olha que questão interessante. E eu faço essa observação no finalzinho da página 186. No finalzinho da página 186, eu faço esse alerta. Eu digo que nem todo efeito da sentença estrangeira é condicionado. Há determinados efeitos que não dependem de homologação. Por exemplo, para que uma sentença gere efeitos de reincidência, não é necessário que ela seja homologada no país. E eu cito, inclusive, no finalzinho, a lição de Damásio de Jesus no mesmo sentido, tá? Por isso que eu quis fazer esta observação no ponto 1. Eu vou direto para o ponto 4, que na edição 2020, o ponto 4 começa no finalzinho da página 189, tá aqui, ó. Ponto 4. Conflito aparente de normas. Pessoal, vamos lá. Algumas observações devem ser feitas. Quando alguém te pergunta conflito aparente de normas, você tende a, desde logo, discorrer sobre os princípios da especialidade, subsidiariedade e consunção. Mas aqui eu quero ensinar você a discorrer sobre um tema fácil como esse,
mas a discorrer de modo a diferenciar sua prova do concorrente. Magistratura de São Paulo já cobrou mais de uma vez conflito aparente de normas na dissertação. O MP de São Paulo já cobrou conflito aparente de normas em dissertação. Outros MPs, outras magistraturas, polícias, defensorias cobram conflito aparente de normas. Você acha que você vai diferenciar sua prova, chamar a atenção do examinador, falando de especialidade, subsidiariedade e consunção, ponto e acabou? Lógico que não. Você vai ficar na mesmice. E eu não gosto de escrever mesmice, eu não gosto de ensinar a mesmice. Quem é meu aluno sabe, eu gosto sempre de colocar no seu manual caseiro diferenciais. Olha, aqui você vai se diferenciar. É o nosso diferencial, é a nossa etiqueta, é a nossa marca registrada. Bom, vamos lá. Então, o que você pode colocar para diferenciar sua prova do concorrente? Primeira coisa, eu destaco aqui no meu livro, no meio da página 190, eu destaco um quadro para você não confundir conflito aparente de normas com sucessão de leis no tempo. Tá aqui, ó. É um quadro que eu faço diferenciando o conflito aparente de normas de sucessão de leis no tempo. Você tem que discorrer sobre conflito aparente de normas, diferencie o conflito aparente de normas de sucessão de leis no tempo. Qual que é a diferença, Rogério? No conflito aparente de normas, eu tenho conflito entre normas vigentes. Vou repetir. No conflito aparente de normas, eu tenho conflito entre normas vigentes. Duas normas vigentes disputando a aplicação das suas consequências no caso concreto. Não se confunde com sucessão de leis no tempo. Na sucessão de leis no tempo, a relação não é entre normas vigentes. A relação é entre norma revogada e norma revogadora. Se a norma revogadora é maléfica, ela não retroage. Para os casos pretéritos, eu aplico a norma revogada. Se a norma revogadora é benéfica, eu aplico a norma revogadora para os fatos pretéritos. Ela é retroativa. Compreenderam? Então, em resumo, você não pode confundir conflito aparente de normas com sucessão de leis no tempo. No conflito aparente de normas, a relação entre normas vigentes na sucessão de leis no tempo, o conflito entre norma revogada e norma revogadora devendo aplicar-se a mais benéfica. Joia? Você também não pode confundir conflito aparente de normas e concurso de crimes. Eu coloco isso na nota de rodapé 244 da edição 2020. Você não pode confundir conflito aparente de normas com concurso de crimes. Rogério, mas qual que é a diferença? Olha só, no conflito aparente de normas, eu tenho duas leis vigentes disputando a aplicação para um só fato criminoso. Já no concurso de crimes, eu tenho pluralidade de delitos. Vejam, pluralidade de delitos, advindo de pluralidade de condutas ou de uma única conduta. Olha o que eu coloco no meu livro. O conflito aparente de leis não se confunde com o concurso de crimes. No conflito aparente de normas, temos duas leis vigentes e um só fato criminoso. Já no concurso de crimes, eu tenho vários crimes, advindo de uma ou de várias condutas, podendo incidir pluralidade de leis em concurso. Você tem que dissertar sobre conflito aparente de normas. Você ia lembrar de diferenciar o conflito aparente de normas e a sucessão de leis no tempo? Você ia lembrar de diferenciar o conflito aparente de normas e o concurso de crimes? Pronto. Perfeito. Agora, pessoal, olha só. Quais os requisitos para que você possa afirmar que está diante de um conflito aparente de normas? Quais os requisitos? Depois de tudo que eu falei, quais os pressupostos do conflito aparente de normas, para que você possa trabalhar com especialidade,
subsidiariedade e consunção. Quais os pressupostos? Primeiro pressuposto, unidade do fato. Um fato. Segundo pressuposto, pluralidade de possibilidades de classificações jurídicas desse fato. Terceiro pressuposto, a vigência concomitante desses dispositivos. E o quarto pressuposto, a unidade de objeto material. Pessoal, em resumo, eu até faço um resumo depois que eu explico isso, eu ponho em resumo, são pressupostos do conflito aparente de normas, a unidade de fato e a pluralidade de normas simultaneamente vigentes. E por que eu tenho que compreender bem o conflito aparente de normas? Pessoal, o conflito aparente de normas é o tema que vai me permitir resguardar a ordem jurídica. Se eu tenho duas ou mais normas disputando a sua aplicação num só fato, o ordenamento jurídico, para que seja uma ordem jurídica e não uma desordem jurídica, exige que uma só dessas normas tenha aplicação. Até para evitar bis in idem, indisfarçável bis in idem. Então, cuidado. São pressupostos do conflito aparente de normas. Em resumo, unidade de fato e pluralidade de normas simultaneamente vigentes. Eu tenho um fato criminoso e várias normas querendo aplicar suas consequências a esse fato. Mas se eu vivo numa ordem jurídica, essas várias normas, uma só pode ser aplicada. Se eu aplicar mais de uma, além de estar diante de uma desordem jurídica, eu vou acabar permitindo indisfarçável bis in idem. Bom, eu tenho um fato criminoso, várias leis rodeando esse fato para aplicar suas consequências jurídicas. Qual lei vai ser aplicada, Rogério? Para resolver esse conflito, nós temos 3 princípios. O princípio da especialidade, ele é utilizado para resolver o conflito, permitir a aplicação de uma só norma, manter o ordenamento jurídico, evitar o bis in idem. Ou então eu posso ter que trabalhar com o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade, ele vai permitir a aplicação de uma só norma, evitando o bis in idem. Por fim, o princípio da consunção. O princípio da consunção também serve para resguardar a ordem jurídica, evitar bis in idem. Rogério, mas espera um pouquinho. No meu livro, estão dizendo que tem um quarto princípio, o princípio da alternatividade. Eu ouso discordar, isso está na página 191 do meu livro, nessa nota de rodapé aqui, ó. Eu esclareço que o princípio da alternatividade, ele não é um princípio que resolve conflito aparente de normas. O princípio da alternatividade, ele resolve um conflito dentro da própria norma. Então, o princípio da alternatividade, diferentemente da especialidade, subsidiariedade e consunção, não resolve conflito aparente de normas, leis várias. Não. Ele resolve um conflito dentro da própria norma. Sabe aonde que eu aplico o princípio da alternatividade? Naqueles crimes plurinucleares, com vários verbos nucleares. Tráfico de drogas, por exemplo. O tráfico de drogas tem 18 núcleos, 18 verbos. Se uma pessoa importa a droga, guarda a droga, transporta a droga e vende a droga, ele praticou 4 núcleos. Isso significa que ele cometeu 4 crimes de tráfico? Claro que não. Se ele praticou os 4 núcleos dentro do mesmo contexto fático, ele vai responder por um só crime. O juiz vai considerar a pluralidade de núcleos na fixação da pena base. Aí está o princípio da alternatividade. Repare como o princípio da alternatividade não resolveu o conflito aparente de normas. Ele resolveu um conflito dentro da própria norma. Por isso que eu insisto,
Os princípios solucionadores do conflito aparente de normas são 3: especialidade, subsidiariedade e consunção. A alternatividade, eu entendo que não é princípio solucionador de conflito aparente de normas, mas um princípio que resolve conflito dentro da própria norma. Guardem esse exemplo de tráfico. Se o agente pratica mais de um núcleo dentro do mesmo contexto fático, não desnatura a unidade do crime. O crime continua único e o juiz considera a pluralidade de núcleos na fixação da pena base. Bom, feita toda essa observação, isso aqui dá uma bela introdução. Olha só quanta coisa você tem aí para servir de introdução na sua resposta. A partir do momento que você conhece toda essa gama de informação, vamos partir para analisar o que tem de mais importante na especialidade, subsidiariedade e consunção. E eu vou terminar esta live explorando exatamente este quadro com vocês aqui, ó. No finalzinho tem um quadro que eu vou explorar com vocês, um quadro que eu montei no meu livro. Esse quadro aqui está no meu livro. Eu vou estudar esse quadro com vocês. É um quadro que diferencia bem todas as hipóteses de consunção. É o terceiro e último princípio do nosso estudo. O primeiro princípio é o mais fácil, é o princípio da especialidade. De acordo com o princípio da especialidade, aliás, dos 3 princípios, especialidade, subsidiariedade e consunção, dos 3 princípios, é o único que tem previsão legal, está no artigo 12, está no artigo 12. O artigo 12 do Código Penal, ele trata exatamente do princípio da especialidade. De acordo com este princípio, a lei especial afasta a lei geral. Então, se eu tenho um só fato e 2 leis querendo aplicar suas consequências a esse fato, nós já sabemos que se eu tenho um só fato e 2 leis vigentes querendo aplicar suas consequências, eu estou diante de um conflito aparente de normas. Só uma dessas leis poderá ser aplicada para manter a ordem jurídica e evitar bis in idem. Se entre essas 2 leis houver uma relação de especialidade, houver uma relação de norma geral, norma especial, a norma especial afasta a norma geral. A norma especial é que será aplicada. Rogério, e como é que eu vou saber se existe aí uma relação de especialidade? Como é que eu vou saber se uma norma é especial em relação a outra geral? Fácil. Uma norma é especial quando ela contém todos os elementos da norma geral e mais alguns. Repito, a norma é especial quando ela contém todos os elementos da outra norma tida como geral e mais alguns. Esses mais alguns, esses elementos a mais, são chamados de especializantes. São os elementos que tornam uma norma especial quando comparada com uma norma geral. Pô, Rogério, eu queria que você me desse um exemplo. Vou te dar um exemplo emblemático, hein? Exemplo emblemático. Homicídio e infanticídio. Chega até você um caso de uma mãe que, durante o estado puerperal, mata o nascente ou neonato. Sob influência do estado puerperal, mata o nascente ou neonato. Você tem 2 normas querendo aplicar suas consequências. Ela matou alguém, como ela matou alguém, desperta o interesse do artigo 121. Mas tratando-se de parturiente, sob influência do estado puerperal, que acaba matando o nascente ou neonato, desperta o interesse do 123. Eu tenho 2 normas disputando qual das 2 vai aplicar suas consequências. Pessoal, eu estou diante de uma relação de especialidade. O infanticídio não deixa de ser um homicídio, matar alguém, acrescido de elementos especiais, especializantes. É um homicídio especial porque é praticado pela mãe contra o filho nascente ou neonato sob influência do estado puerperal. Se faltar qualquer um desses elementos especializantes, opa, aí ela responde por homicídio. Mas se ela
acaba preenchendo esses elementos especializantes, ela tem que responder por infanticídio. A relação entre infanticídio e homicídio é uma relação de norma especial e norma geral. Nessa relação prevalece a norma especial. E olha o detalhe super importante, e eu faço esse alerta na página 192. 192 da edição 2020 eu faço esse alerta. Qual o alerta? Se você tem duas normas, uma é geral, outra é especial, você é obrigado a aplicar a norma especial, pouco importando se o crime especial é punido menos severamente do que o crime na norma geral. Quem falou que o princípio da especialidade me obriga a aplicar a norma mais grave? Não, aqui a relação não é de menor ou maior gravidade. Aqui a relação é de norma geral, norma especial. Se eu tenho uma relação de norma geral, norma especial, eu tenho que aplicar a norma especial, mesmo que punida menos severamente. E o exemplo que eu dei para vocês foi proposital, é um exemplo emblemático. Eu deixo de aplicar para essa mãe o homicídio, que tem uma pena de 6 a 20 anos, e vou aplicar o infanticídio, que tem uma pena de 2 a 6. Inclusive, o infanticídio é chamado por alguns de homicídio privilegiado. É uma norma, é uma forma especial de homicídio. Tá ok? Bom, no que diz respeito ao próximo princípio solucionador de conflito aparente de normas, é o princípio da subsidiariedade. Pessoal, na subsidiariedade, a relação entre as normas que disputam a aplicação no único fato, a relação entre as normas não é mais de geral e especial. Já não é mais de geral e especial. Vejam só o que eu coloco no meu livro, página 192. Uma lei tem caráter subsidiário relativamente a outra considerada principal, quando o fato por ela incriminado é também incriminado por outra, tendo um âmbito de aplicação comum, mas abrangência diversa. A relação entre elas não é de norma geral e norma especial, e sim de norma subsidiária e norma principal. Pessoal, a relação é de maior ou menor gravidade, não é de espécie e gênero, é de maior ou menor gravidade. A norma dita subsidiária só atua quando a norma principal não consegue aplicar-se ao caso concreto. A norma subsidiária, ela fica ali como um soldado de reserva. Eu, norma subsidiária, eu, norma menos grave, vou ficar esperando para ver se incide a norma mais grave, que é mais abrangente. Ah, não tem como aplicar a norma mais grave? Não. Então aí eu vou atuar. Eu sou um soldado de reserva. Aí está a subsidiariedade. E a subsidiariedade, ela pode ser expressa ou tácita. Ela pode estar expressamente prevista no tipo penal ou tacitamente. Vou te dar um exemplo de subsidiariedade expressa. Vai lá no artigo 307 do Código Penal. Falsa identidade. Você responde por falsa identidade, 307, se o comportamento não constituir crime mais grave. Se eu pratico falsa identidade falsificando o documento, eu não vou responder pelo 307. Eu vou responder por um crime mais grave, que é a falsidade documental. Então, olha só a relação entre as normas. A relação entre o 307, falsa identidade, e o 298, falsidade documental, a relação não é de gênero e espécie. A relação é de norma menos abrangente para norma mais abrangente. A relação é de norma menos grave para a norma mais grave. Eu só aplico a norma menos grave quando não incide a norma mais grave. Eu só aplico falsa identidade se essa falsa identidade ocorreu sem falsificação de documento. Se ocorreu a falsa identidade mediante a falsificação de documento, esqueça o 307, é uma norma subsidiária, é um soldado de reserva. Só incide se não incidir norma mais grave. No caso, incide norma mais grave, que é o 297 ou 298. Que é um outro exemplo de subsidiariedade expressa também. Abra um 215A. O 215A pune constranger
praticar contra alguém ato de libidinagem. Praticar contra alguém ato de libidinagem. O próprio 215A, ele diz, a pena é tanto, salvo se o fato constituir crime mais grave. Se eu praticar contra alguém ato de libidinagem, com violência ou grave ameaça, aí o fato constitui crime mais grave, constitui estupro. Eu não posso aplicar o 215A. O 215A eu só posso aplicar se esse fato não constitui crime mais grave. É um soldado de reserva. E nós temos hipótese de subsidiariedade tácita. No Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo, tem vários exemplos de subsidiariedade tácita. Eu estou dirigindo o veículo automotor em alta velocidade em lugar que tem escola. Configura o artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas se eu atropelo e mato alguém, não tem mais o 311. Eu estou diante de uma subsidiariedade tácita. O 311 do Código de Trânsito só incide se aquele meu comportamento no trânsito, se aquele meu comportamento negligente no trânsito não resultar crime mais grave. Como eu atropelei e matei alguém, eu vou ter que responder não pelo 311, sim pelo 302. A norma menos grave cede espaço para a norma mais grave. Ok? Pessoal, o último princípio solucionador do conflito aparente de normas é o princípio da consunção. Pessoal, o princípio da consunção, a relação entre as normas que disputam a aplicação no caso concreto, é uma relação diferente. Olha só, a relação aqui já não é mais uma relação de espécie e gênero, já não é mais uma relação de norma subsidiária e norma principal. A relação aqui é de parte a todo, de meio a fim. Crime meio, crime fim. Olha que interessante. Então, o princípio da consunção, também conhecido como princípio da absorção, verifica-se a continência de tipos penais. O crime previsto por uma norma não passa de uma fase de realização do crime previsto por outra. Pessoal, nós temos o princípio da consunção em 4 hipóteses. Nós temos o princípio da consunção no crime progressivo, na progressão criminosa, no antefato impunível e no pós-fato impunível. No crime progressivo, o agente, para alcançar um resultado, um crime, passa necessariamente por um crime menos grave, chamado crime de passagem. Olha o exemplo que eu estou dando. Para matar alguém, a pessoa deve necessariamente ofender a integridade corporal da vítima. Ele não vai responder por lesão corporal e homicídio. A lesão corporal é um crime de passagem. A lesão corporal é um crime necessariamente percorrido para chegar no homicídio. A lesão corporal fica absorvida pelo 121, crime progressivo. Não se confunde com a progressão criminosa. Na progressão criminosa eu tenho 2 fatos e o agente primeiro quer o menor e depois decide praticar o maior. Então olha que interessante, eu estou diante de uma substituição do dolo. O agente quer ferir. Depois de ofender a integridade corporal, ele decide matar a vítima. Pessoal, você não pode confundir crime progressivo com progressão criminosa. No crime progressivo, o agente desde o princípio quer matar e passa necessariamente pela lesão. Já na progressão criminosa, o agente primeiro quer ferir e depois resolve matar. Eu também vou ter um só crime, homicídio. A lesão fica absorvida. Mas cuidado que a lesão fica absorvida dentro de uma progressão criminosa. Não se confunde com crime progressivo. Aqui na progressão criminosa, a lesão não é crime de passagem. É crime de passagem no crime progressivo. Depois eu tenho o antefato impunível. São fatos anteriores não obrigatórios, mas que estão na linha de desdobramento da ofensa mais grave numa relação de fatos meios para fatos fins. A violação de domicílio para praticar o furto.
Nem todo furto é praticado mediante violação de domicílio. Por isso que eu não posso cogitar da violação de domicílio como sendo um crime de passagem. Não é, nem todo furto é praticado com violação de domicílio. Todo homicídio é praticado com lesão corporal, então não vamos confundir. Mas se a violação de domicílio está dentro do plano do agente como necessário para aquele furto, a violação de domicílio fica absorvida pelo crime patrimonial. E por fim, eu tenho pós-fato impunível. Aqui o agente, depois de ofender o bem jurídico, ele incrementa a lesão. Pode ser considerado até um exaurimento do crime principal. Ele furta alguma coisa e danifica essa coisa. Pessoal, ele não vai responder por furto e dano. Ele vai responder só pelo furto. O dano é um pós-facto impunível. É um incremento na violação do bem jurídico. Compreenderam? O assunto não é fácil, mas eu acho que com essa tabela fica muito mais tranquilo você perceber. E eu vou fazer o seguinte. Excepcionalmente, eu vou ativar os comentários e vou perguntar para vocês, sejam muito sucintos. Entenderam? O tema não é fácil, mas eu acho que tem como torná-lo tragável. E eu espero ter conseguido isso. Eu vou ativar os comentários e gostaria que vocês, de maneira muito breve e objetiva, dissessem: sim, Rogério, consegui entender, não consegui entender, ficou confuso. Me digam aqui agora se deu tudo certo. Se vocês puderem falar, eu acho que vocês conseguem falar comigo aqui ou não. Tem muita gente, não sei se trava. Aqui, vamos ver. Deixa eu ver aqui, ó. Arthur Sampaio, ok. Damares, ok. Vitor, legal. Se vocês fizerem assim, ó, que joia. Pronto. Delegado Israel, obrigado. Sim, professor, muito obrigado. Bia. Reinaldo também. Marcos Santana. Diz onde tem esse livro, é da editora Juspódio, entra no meu Instagram, você vai ver. João Felipe, obrigado. Xavier, acho que a galera entendeu, né? A Lari falou que a explicação tá perfeita, a Barreto entendeu, De Oliveira, joia. A Paula Faria também, tô vendo aqui, ó. Delta Brasil, ficou bastante claro. Então, pode repetir somente a parte do crime progressivo, ó. No crime progressivo, você tem um crime que é uma passagem necessária para atingir o crime fim. A lesão corporal é passagem necessária para matar alguém. A lesão corporal fica absorvida pelo homicídio. A lesão corporal é uma simples ação de passagem. Não se confunde com a progressão criminosa. Na progressão criminosa eu substituo o dolo. Eu primeiro queria ferir e depois resolvi matar. Vai chegar no mesmo resultado, a lesão corporal vai ficar absorvida. Mas eu não estou diante de um crime progressivo, mas sim progressão criminosa. Tá bom? Então tô vendo, ó, a galera entendendo, vai ter cupom de desconto. Eu acho. E agora? Vejam nas minhas redes sociais se vai ter cupom de desconto ou não. Eu não lembro. Não lembro se vai. Ficou mais fácil, ficou claro, legal. O Carlos também, o Felipe para mim ficou igual. Não confunda com o antifacto impunível, não confunda, porque não confunda, hein? Porque no antifacto impunível eu não tenho uma relação de meio e fim. Aliás, protejo o bem jurídico até diferentes, tá bom? Aí, ó, o pessoal quer que coloque a tabela novamente, tá aqui a tabela para vocês. Quem quer que coloque a tabela novamente, olha só, tá aqui a tabela. Tá aqui a tabela para vocês. Legal, joia. Pronto, acho que entendeu. Inclusive, recebi o recado da Denise, que é quem manda na bagaça. Se a Denise falou que entendeu, então tá fácil. Denise, aliás, deixa eu perguntar para a Denise aqui, que a Denise é quem cuida. Denise, responda para mim, vai ter promoção? Vai ter desconto para eles agora? Deixa eu ver se a Denise responde para mim aqui, ó. Se vai ter promoção. Desconto, vai ter. Então, ó, fiquem espertos, acabando esta live, já vai ter desconto neste livro, Penal Geral, Parte Especial, Parte Geral, Penal, Parte Geral, vai ter desconto. É um livro que nós vamos estudar todos os capítulos e só depois eu vou para a parte especial. Esta live ficará gravada assim. Rogério, essa tabela tá no seu livro? Tá no livro, pessoal. Tem gente perguntando se a tabela tá no livro. Tá aqui, ó. A tabela que eu mostrei para vocês está no livro. Página 194. E a próxima página, Teoria do Crime.
Na próxima aula nós vamos trabalhar teoria do crime. Sabe o que eu vou trabalhar na próxima live com vocês? Na próxima live eu vou trabalhar com vocês teoria do crime, conceito de crime, teoria bipartite, teoria tripartite. Vou trabalhar diferença de crime e contravenção penal, um assunto que eu gosto bastante. Tá joia? Então, aqui ó, eu liberei os comentários, muita gente falou. Olha, as lives que eu tô fazendo a respeito da minha trajetória, já foram 3 lives. Uma já está no YouTube, a outra já está sendo editada, e a terceira também. E já deixa eu praticar um spoiler aqui, ó. A Denise vai ficar brava. Vou praticar um spoiler. Sábado agora, eu vou fazer a 4ª live da minha trajetória e vou falar sobre dicas e desafios em fase oral de concurso. Dicas e desafio em fase oral de concurso. E não vou fazer essa live sozinho. Excepcionalmente, essa live eu não vou fazer sozinho. Sábado agora, eu estou convidando uma promotora do Mato Grosso do Sul, a Lenise. E por que eu quero que a Lenise participe? Porque a Lenise, ela foi aprovada em 4 concursos do MP. Ela foi aprovada em 4 concursos do MP. Então não tem como não trazer uma pessoa como a Lenise para debater com vocês postura em fase oral. Tá bom? Então, querendo saber a data da live sobre teoria do crime. A data da live, dia 18, segunda-feira que vem, tá? Dia 18, segunda-feira que vem. Mas eu acho que a live, a próxima live, teoria do crime, dia 18, vai ser de manhã. Não pôde, essa de hoje não pôde ser de manhã, porque de manhã hoje eu fiz uma live com o Fred, tá? Então, ó, guardem isso. Na próxima live de sábado, sobre a minha carreira, etc., a próxima live de sábado, eu vou falar sobre fase oral de concurso, dicas e desafio, com uma promotora que passou em 4 concursos do MP. Tá ok? Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção. Aliás, como sempre acontece, né? A gente libera os comentários e aí começa a vir gente fazendo aqueles comentários absolutamente desnecessários. E por isso que eu sou obrigado a encerrar a live nesse momento. Serviço cumprido, missão cumprida. Espero que vocês compreendam tudo de conflito aparente de normas. Eu vou avisar os horários das lives nas minhas redes sociais. Fiquem tranquilos, me sigam nas redes sociais, inscrevam-se no meu canal do YouTube, inscrevam-se também no meu Telegram. Abraço, galera!